Vamos falar como lidar com pessoas difíceis. Vamos começar. O que é ser difícil? Por favor. Não sejam difíceis. É tão fácil que a gente deixou pra ele, que é uma figura assim, fantástica. Gostei Não, não dessa, é? né? Amiga é pra essas coisas. Pra jogar no fogo. O ser difícil, para mim, é uma pessoa que tem uma área da vida que dificulta o relacionamento com o outro, né? Então, alguma área da vida que dificulta esse relacionamento, que não facilita, que não viabiliza a melhor maneira de relacionar-se, né? Então, eu penso que, falando de crítica, né? Aqui é a questão da autocrítica, né? A pessoa saber que tem essa área da vida e que dificulta, né? O que está dificultando o relacionamento com o outro? Então, certamente, porque às vezes a gente fala assim, o difícil quem é difícil? Né? É tudo que dificulta o relacionamento. Para mim, é claro isso. E agora, Rosa, aqui, só que ela, antes de você, ela deu um conceito lá fora que eu queria que ela repetisse aqui dentro. Você vai ver. É porque quando o conceito estava lá fora, parecia mais fácil de falar. E entra fez assim, mas vamos tentar. Sumiu, fez assim, evaporou. E a Carol é amiga pra danar, você viu? Só porque eu coloquei o Léo no fogo, ela foi... É porque quem o Leozão fere, por causa do Leozão será ferido. É assim, ó. Vou me lembrar disso. Engraçadinho. Por isso que ele senta no sofá sozinho. Claro, você vê que os dois ali ficam... Fala o que quer ser difícil, Rosa Dani. É jogar o... além de jogar o amigo na fogueira, o que mais? Ficar insistindo na fogueira. Jogando gasolina. Jogando gasolina. O que eu entendo disso, né? Uma pessoa difícil, na verdade, ela é uma pessoa que a gente pode ter algumas características. Pessoas extremamente exigentes, extremamente coléricas, que querem tudo da sua própria maneira, né? Que acham que os seus conceitos, eles são os conceitos que devem reger o mundo e as relações. E a pessoa difícil, ela é pessoas que não são afeitas a mudança de opinião de forma alguma, mesmo que a realidade esteja aí lidando e trazendo elementos outros. Mas ela se distingue da pessoa chata, sabe? Aquela pessoa assim, porque tem gente que... Qual que é a diferença aí do chatinho pro dificinho? O chato, sabe, você já viu coceirinha? Aquele negócio que te dá no trânsito, às vezes que você fala assim, mas isso é hora de coçar a ponta do nariz? Sabe assim, essa coisa que te... tela, assim, aí acontece. Isso! Quando você tá sem poder rir, vocês já devem ter pensado isso. Aqui não acontece, atenção, aqui não acontece aqui não. Mas em outras emissoras, às vezes a pessoa tá sem poder fazer nada na tela e começa a coçar a ponta do nariz dela. Sabe essa coisa que é chatinha, que incomoda, mas que não tem uma consequência muito grave, né? Porque tem gente que é assim. Ela tá ali, ele é chato, assim, é uma pessoa que incomoda, o seu sapatinho apertando, dá uma coisa. Mas ela não necessariamente, por exemplo, causa um estrago, né, no entorno dela, a partir da postura dela. Acho que o nível de incômodo, então, né? Muda, isso. Agora, aí a gente fica pensando assim, olha, onde é que a gente tem possibilidade de lidar com pessoas difíceis, né? Dentro da casa da gente, primeiro a gente pode ser a gente mesmo, é fantástico quando você falou, né, que dessa coisa da autocrítica, porque geralmente se você acha que, quando fala assim, olha, na fulana de tal é difícil demais, eu falo que tem gente que tem eu já chamei isso, quando eu trabalhava com formação de professora, às vezes eu falava que tinha alguns que tinham uma coisa chamada síndrome de Gabriela, sabe? Eu nasci assim. Eu nasci assim, eu quis ser assim, você sempre assim, Gabriela. Gente, não existe isso, né? E aí tem gente que ainda cai no absurdo de falar assim, ah, não, mas se nem Deus agradou todo mundo, se nem Cristo agradou todo mundo, é que vou agradar, assim, né? Comete duas bobagens. Duas bobagens. Primeiro se compara ao incomparável, né? Assim, como se tivesse, como se pudesse... Na mesma balança, né? Porque, né? É doida, além de difícil, é doida se colocar nessa mesma balança. E segundo, achar que o mundo tem que se render à forma dela ser. Eu acho que isso é uma pessoa difícil. E nós somos difíceis quando a gente acha também que o mundo tem que se render à nossa vontade. Porque, eu não sei se era Sartre que falava assim, olha, o inferno é sempre o outro, né? Mas às vezes é você mesmo. Tá dentro de você o inferno. Tá dentro de você. Agora aqui, qual que é a relação, né, entre a pessoa difícil e o mal educado? Eu acho que vai ser uma guerra assim, de gladiadores. Mas eles se assemelham, né? É por isso. Um está contido no outro. Porque a Bíblia fala de pessoas difíceis. O iracundo é uma pessoa difícil. O egoísta é uma pessoa difícil. O preguiçoso é uma pessoa difícil. O soberbo, o medroso, né?
Porque a gente pensa sempre no mais difícil, um negócio mais explosivo. Sim. O indiferente é uma pessoa difícil. Sim. Né? Sim. A pessoa que é indiferente, a pessoa que é fechada, calada, é uma pessoa difícil de relacionar. Eu estou falando para embutir todo mundo no pacote, senão vai achar que ele está bom demais e ele não se encaixa, né? Todos nós temos esse Todos grau de nós dificuldade. temos esse grau de Com certeza, dificuldade. tem aquele cara gente boa, que ri para todo mundo e tal, mas tem lá um momento, Onde tem ele uma área ele é onde mais. certamente que dificulta. Agora, a questão do mal educado com o... Você falou? O difícil, difícil. né? Não, mas aí são duas pessoas que certamente com dificuldade de relacionamento. Agora os dois vão se trombar, aí vai virar uma guerra de gladiadores, uma guerra de braços para ver quem que vai vencer. Porque o detalhe, quando você começa a ver o outro e quer que o outro mude para você ficar do mesmo jeito, então não é uma visão de restauração. Eu permaneço na minha posição, ele permanece na dele, então a gente vai ficar nesse embate. Léo, quando você falou, eu lembrei de um símbolo da matemática, vocês lembram? Contém está contido, Contém né? está contido. Eu acho que o difícil contém o mal educado e o mal educado está Com contido no certeza, difícil. né? Tá certo, Né? é. Assim, contém está contido. Agora, é muito interessante quando o Leozão fala de algumas áreas, né? Porque às vezes também tem gente que é difícil em alguns momentos, em alguns ambientes. Tem gente que é o gente determinadas boa, circunstâncias, isso. né? Tem gente que é o gente boa dentro da igreja. Dentro de casa é o demônio que precisa de... Assim, a família fala assim, gente, como assim? Né? E se alguém for comentar do que a pessoa faz, a gente vai falar, não é possível. Não é possível mesmo, fulano de tal, Pois não. é, aí né? Essas coisas, assim, o difícil em Camaleão áreas aí é complicado. específicas. Então, aí diz respeito, então, ao caráter da pessoa? Com certeza, a pessoa que tem com um problema de caráter é uma pessoa difícil de relacionar, porque é uma cara aqui, outra aqui, quem é quem nessa história? Então, não se define. E a pessoa não definida, ela é muito difícil de relacionar-se, muito difícil. Porque se você sabe que um cara é iracundo, você sabe que ele é iracundo. Agora, se o cara, aqui é uma coisa, aqui é outra, não se define. Eu acho complicado uma pessoa não definida. Sim. E eu fiquei pensando, será que às vezes as dificuldades da vida e as lutas, as frustrações, muitas vezes, podem fazer com que uma pessoa ela se torne difícil? Porque às vezes ela é tranquila, mas aí ela começa a apanhar tanto, né? Apanhar tanto de circunstâncias, ser frustrada, ser machucada, que às vezes ela começa, para se proteger, Se se torna tornar... casca dura. Isso pode Casca acontecer? Certamente acontece. Né? É um livro muito bom chamado Paredes do Meu Coração. As pessoas vão criando paredes de forma de defesa, né? Porque, como não sabia se defender de uma maneira adequada, cria umas defesas que, na verdade, são prejudiciais. Tem que ser desconstruída. Então, tem pessoas agressivas, o fato dela ser agressiva é porque ela está se defendendo muito assim, ninguém vai tocar nessa dor. Então, antes de qualquer coisa de tocar nessa dor, ela agride. Sim. Ela não permite que se aproxime. Então, tem pessoas que são agressivas devido a esse ferimento, Sim. ou algumas das agressões, certamente vai se repetir. Então, é uma forma de defesa, claro, uma defesa errada. Mas, com certeza, se torna uma pessoa difícil, porque a única forma de defesa que ela tinha foi a agressão, que ela aprendeu a se defender, e com isso tem que ser desconstruído para construir um muro com porta. Para dentro. Uma ponte de acesso, né? Justamente. Porque É Agora, interessante Rosa, falar deixa eu só te disso. pedir aqui, só pra gente, eu acho que dar um recado pro pessoalzinho de casa aí, nossos queridos telespectadores. Pessoal, se você está aí, tem dificuldade, talvez você é casado e sua esposa, seu marido, né, é uma pessoa mais difícil, você tem alguma pergunta, é possível você trazer aqui agora, para que o Leozão e a Rosa aqui possa também te ajudar nesse tempo aí. Então, pegue o seu telefone aí, 3253-3320, fale ao vivo aqui conosco, para você ter aí, quem sabe, essa dúvida que está aí, ó, machucando o seu coraçãozinho aí, para que ela possa ser solucionada, sanada aqui pelos nossos convidados de hoje, então, no quadro Jovens Adultos. Então, tome aí nota aí, 3253-3320, ok? Fale ao vivo com a gente, você é muito bem-vindo aqui no nosso De Tudo Um Pouco, especialmente agora no nosso quadro Jovens Adultos. Pode falar, Rosa, desculpa. Sem problema. O que eu ia só completar e chamar atenção para destacar uma coisa que o Leozão está falando, é que, na verdade, pode de fato ser uma defesa, né? E aí... Mas de fato é, né? E como de fato é, mas e que a pessoa precisa estar atenta com isso, né? Porque Sim. não pode justificar, porque a pessoa também sofre muito, Claro, né, Leozão? com certeza. Imagina você ser uma pessoa em que a única forma que você afasta os outros de você, Com certeza. a única forma que você tem é agressão, a sua solidão, se você faz isso para proteger a sua ferida, você tem que saber que
a ferida se aprofunda, né? Assim, porque as pessoas vão se afastando de você. E então ela a gente quer a tem pessoa que ter... próxima, é uma luta, um conflito muito interno, grande. E nos relacionamentos, a gente, né, com os amigos, né, com os companheiros e nos colegas de trabalho, a gente precisa de ter um pouco essa tensão. Porque às vezes a gente também acha, a gente congela a pessoa, né, num comportamento e numa imagem e nunca se pergunta, né, o que será que faz com que seja assim? Eu acho que ter essa tensão com o outro, esse olhar atento, né, em relação ao outro é importante até para você ajudar o outro a desconstruir. Agora, tem casos também, gente, que se a dificuldade está grande demais, preserve-se também, né? Assim, não fica aí para ser atropelado. Tenha paz com todos. Se possível, tem que conseguir. Quanto depender de vós, de paz.